Maravilha, maravilha, maravilha. Muito boa noite. Estamos aqui para a live 15 do Movimento Anticurioso, né? Já estamos aqui há bastante tempo entregando live todas as semanas aí para o mercado e seguimos entregando firme e forte para entregar realmente o que vocês precisam, né? Sejam todos aí bem-vindos, né? A mais uma segunda-feira. E hoje a gente vai falar de um tema que parece simples, mas ele é muito, 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 muito profundo. Proposta não começa no PDF, né? Então, nunca enviem, anotem isso, anotem na testa, onde tiver que anotar, anotem esse ponto muito importante. Proposta não começa no PDF e proposta não se envia pelo WhatsApp, tá bom? A gente vai passar por uma visão clara de como fazer para qualificar teu cliente antes de você fazer uma visita, como valorizar essa visita e criar um senso de proposta adequado e, finalmente, apresentar uma proposta para o teu cliente que ele respeita antes de querer ficar comparando o preço. Então, essa estrutura comercial que vai ser trabalhada hoje, ela é uma estrutura que está voltada para realmente fazer com que você possa aproveitar o máximo possível, literalmente, das oportunidades que aparecem na sua frente para você saber qualificar elas, fazer as visitas da maneira certa e apresentar propostas efetivamente matadoras, tá bom? Então, o ponto importante, a grande ideia central aqui é essa aqui, né? Tudo começa na qualificação. Então, a gente precisa criar essa vertente, criar essa jornada antes mesmo, né, do PDF existir, né? Ou seja, a gente precisa qualificar esse cliente. Pô, será que ele é bom mesmo? Será que ele presta? Será que ele merece o tempo do meu comercial de fato? Merece o tempo das pessoas indo até lá? A gente entende esse cenário. Depois que eu faço isso e eu consigo qualificar esse cara, eu foco em ganhar valor na visita. E, por fim, eu utilizo uma estratégia de venda, de apresentação muito mais matadora para que eu realmente consiga fazer o fechamento desse projeto de forma efetiva, sem que esse cara fique querendo comparar preço, né, do teu projeto com de várias pessoas, perdão, de várias pessoas diferentes, né? Então a gente olha para esse cenário, se o caminho até o preço é fraco, o cliente naturalmente compara como commodity, né? Ele compara como qualquer coisa, né? Compara como você compra gasolina, né? Em qualquer posto, vê o mais barato e toma a decisão, né? E é isso que mais incomoda hoje o integrador, só que a questão é que muitas vezes isso depende da gente também, né? O que que a gente pode fazer para limitar isso? Obviamente, o primeiro pilar está em qualificar esse cara, e obviamente existe todo um trabalho para fazer com que esse cara enxergue o valor de forma efetiva. Então, a tese central aqui do projeto e da live está ligada a cliente não valorizar a proposta que nasceu de uma visita rasa ou nasceu de uma visita que nem aconteceu. E existem esses casos também. Eu não estou nem entrando nesse mérito, estou entrando no mérito já de pelo menos uma visita acontecendo, né? Um olho no olho para efetivamente buscar e trazer esse negócio para dentro. O que você transmite, né, é fundamental. Então, se você trata a oportunidade como só mais um orçamento, o que, que vai acontecer é que o cara vai te interpretar como só mais um orçamento. É simples, né? Então, a gente precisa dar valor para o que está do outro lado. Em contrapartida, né, o cliente, ele sente isso aqui. Então, ele sabe que você está olhando para ele só como mais um preço e não é isso que você quer, né? Se você quiser, obviamente, vender valor e gerar resultado efetivo com o teu negócio. Então, existe um erro comum aqui, né? Acontece que a gente está aqui com um lead que chega, né? O lead ele chega no nosso projeto, ele já pede preço, aí você faz um trabalho raso ou nem faz uma visita e manda esse PDF direto pelo WhatsApp para esse cara, uma proposta enviada sem apresentação, ou seja, você perde esse efeito de conseguir convencer o cliente do que você está fazendo. E aí, naturalmente, o cliente some e você fica, pô, mas esses caras só são um bando de curioso e nada acontece.
É claro, porque se esse cara chega nessa etapa de sumir e tem um monte deles, significa que quem está errando, meu querido, é você. Então a gente precisa resolver rapidamente esse problema utilizando uma estratégia diferente do que você vem utilizando, e é exatamente o que eu trouxe acima, né? Olhando para um cenário de qualificação e estruturação central antes de apresentar e mandar esse PDF, né? Então, o problema não é só proposta, o processo inteiro ele perdeu. Então, quando o processo inteiro perde, você não tem força o suficiente para apresentar a sua proposta de maneira equilibrada, tá? Outro ponto importante aqui, opa, para cá, né, é o fluxo correto. Então, o que que a gente tem que fazer? E aqui vai a primeira lição da live de hoje. Aqui a gente está direto ao ponto, direto e reto, né? O caminho anticurioso para uma proposta solar de valor. Então, você primeiro precisa entender que é obviamente necessário qualificar o teu cliente, né? Qualificar o teu cliente, depois alinhar a visita, depois visitar com método, ou seja, fazer uma visita de qualidade, depois diagnosticar o cenário, finalmente aqui apresentar na estratégia de 3 caminhos, a gente vai explicar qual que é essa estratégia de 3 caminhos, depois recomendar uma boa opção e conduzir esse cliente para o próximo fechamento. Esse cenário aqui, gente, esse cenário aqui é um cenário ideal dentro do mercado solar quando você tem propostas de qualidade na mão. O Conexão Solar, ele já entrega, né, esse cliente qualificado e já entrega essa visita alinhada. O que você precisa fazer é o que está daqui para baixo. É caso você esteja aí assistindo esse vídeo já voltado especificamente como um treinamento também, né, de capacitação para otimização dos clientes do Conexão Solar, tá? Avançando aqui, a gente entende esse primeiro cenário. Antes da visita, a gente precisa qualificar, tá? Então, a visita boa, ela começa antes de você sair de casa, antes de você sair do escritório, né? Antes de deslocar o seu tempo, perder seu tempo para poder fazer esse projeto acontecer. Então, primeiro a gente precisa entender esse básico aqui, ó. Esse básico. Esses elementos aqui precisam aparecer. Então, eu preciso sim entender o consumo do cliente, eu preciso entender o imóvel com endereço, tipo, característica do local, eu preciso entender quem é o decisor da compra, eu preciso saber se esse cara tem uma capacidade mínima de investimento, pelo menos entende, né, e pode investir, né, não é somente uma pessoa especulando o preço, né? Acontece muito no mercado imobiliário, inclusive até mais do que no mercado solar, mas também acontece muito no mercado solar especulação de preço sem valor financeiro nenhum de investimento. A gente precisa entender isso. E o prazo, né? Qual o tipo, né, o tempo de tomada de decisão desse cara para poder virar negócio e botar o dinheiro de fato, né, no negócio para fazer acontecer, tá? E aqui eu estou olhando aqui, não é só burocracia, é proteção comercial. Essa proteção comercial aqui, gente, ela está ligada diretamente a um dos pilares principais do movimento anticurioso, que é valorização do teu tempo. Então, se você entende que esse cara tem essas características aqui, ele é um cliente de qualidade. Se ele não tem essas características, não tem para que ficar perdendo tempo com esse cara para fechar negócio depois. Não tem para quê. A gente vai para dentro e corre atrás do que tem que ser de quem precisa do nosso tempo de fato, tá? E aí vai aqui um framework fundamental, simples, claro, objetivo e direto, né? O Bunch. O Bunch, ele está segmentado em pilares separados aqui. Deixa eu até colocar aqui um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui, acho que não. Não consigo editar aqui, mas não tem problema. Aqui, ó, Bunch, ele começa com budget. Budget do inglês é orçamento, tá? E aqui, basicamente, é o poder de compra, é o valor, né? Se existe a capacidade ou abertura para investimento. Então, esse aqui é o primeiro pilar que a gente precisa entender. O segundo pilar é a autoridade do Bunch, ou seja, BANT.
e a autoridade é para entender quem decide precisa estar junto. Então, se tem mais de um decisor, se tem dois decisores, se tem o marido e a mulher decidindo, se tem dois sócios, três sócios, quatro sócios decidindo, tudo isso aqui precisa estar calibrado para que você possa tomar a melhor decisão e você ter as pessoas que tomem a decisão, né? A necessidade, ou seja, se de fato é interessante para esse cliente, né, esse projeto ou não, e também o timing, né? Quanto tempo esse cliente vai fechar negócio. Então, esse aqui é o primeiro pilar, é o pilar de qualificação. Quando eu olho para o primeiro ponto, a capacidade de investimento, gente, não é simplesmente perguntar no seco, cara, você tem dinheiro aí? Não é sobre isso, né? É sobre criar um contexto claro, e aí você pode utilizar, né, literalmente o que está na tela, né? Projetos nesse perfil exigem um investimento proporcional ao consumo, né? Faz sentido avaliarmos uma solução de investimento próprio, financiamento, ou vocês buscam algo sem aporte inicial? Eu consigo entender um básico daqui. Esse cara, não, eu quero saber investimento, mas qual seria o valor em média? Você passa o valor em média sem problema nenhum, não precisa aprofundar muito, não precisa entrar em muito mérito, joga um valor razoavelmente até alto, não precisa variar, joga uma variação legal, mas que você tenha controle e confiança de que você está batendo na precificação correta, porque você conhece sobre o teu negócio, a tua região, e você consegue facilmente fazer esse valor. A minha sugestão é que você pegue as suas propostas e faça um fator de multiplicação direto em relação ao consumo dos clientes das últimas propostas. Então, por exemplo, se você pegar um fator de 20, né, é um fator ali basicamente de fácil de utilizar, né, que está num preço equilibrado dentro do mercado, né, e dá para você fazer, Guilherme, mas o meu fator dá 17, dá 18, dá 19, dá 22, dá 30, dá 35, não tem problema, né? Você vai definir baseado no fator de realidade aí para você, tá? E aí, basicamente, você não constrange esse cliente para poder fazer isso. Então, a gente avança no primeiro pilar aqui. A autoridade está ligada ao decisor. Então, a gente precisa entender, né, se esse cara, de fato, ele é o decisor. Então, a primeira coisa que você precisa perguntar é se alguém, além de você, né, mais alguém participa dessa decisão. E depois, na hora de aprovar esse investimento, se precisa de mais alguém junto da conversa, tá? Duas formas simples, objetivas e fáceis de conseguir capturar esse recado. Necessidade do real. Então, primeiro a gente precisa entender um ponto óbvio dentro do mercado, né, dentro de toda a literatura de vendas que você já deve ter visto, mas se não viu, né, o ponto mais importante aqui é entender que cliente não compra placa. Ele compra resolução de problema, assim como qualquer outro cliente, assim como você, quando compra qualquer coisa que você compra, né? Então, primeiro a gente precisa entender a dor real, né? A conta de luz alta, né? Se é a previsibilidade ali no controle de custos fixos mensais, ou se é uma valorização, por exemplo, que ele tem de benefício. Então, baseado nisso, a gente consegue trabalhar esse cliente mais ligado ao que é relevante para ele do que a gente acha que é relevante para ele. Então, primeiro você entende, a conta de luz é alta, essa conta de luz vai trazer recorrência de economia para ele. Será que é interessante essa recorrência de economia pura e somente, ou será que é mais interessante olhar para esse projeto como algo que ele vai colocar dinheiro para poder trazer um retorno de 2,5%, 3,5% ao mês para ele como investidor? Ou será que é interessante ele pensar que o imóvel que ele está colocando vai receber uma valorização que vai trazer com mais qualidade para o negócio dele, vai poder trazer oportunidades de marketing para o negócio dele e vai trazer uma série de outras coisas que nem estão ligadas diretamente ao consumo direto. Então, existe uma série de coisas que podem trazer benefício para esse cara e você precisa entender o que é, para de fato poder evoluir. Mas, de modo geral, o principal disso tudo é saber que ele tem dor real. E a dor real é ele sentir que dói a conta de luz e a gente pode avançar nesse sentido. Perfeito? Então, esse é o ponto fundamental aqui de evolução, tá? Por fim, o timing, que é a prioridade desse cara. Então, entender se de fato a gente tem tempo e timing acontecendo. Então,
Se fizer sentido técnico e financeiro e vocês pensam em decidir ainda esse mês, nos próximos 60 dias, ou ainda é algo mais para frente? Pergunta, não tem problema nenhum. E o ponto importante é, gente, esse cara, se ele fala que não tá no time agora, que vai jogar mais para frente, ele não necessariamente é um descarte. Ele só não tá no lugar correto dele agora. Então você guarda esse cara, deixa para frente e procura outro, mas você anota em qualquer lugar aí, no papelzinho de pão, igual eu falei na live passada, mas em qualquer lugar, para de fato poder trabalhar esse cliente e conseguir falar com ele na hora certa, que faz sentido para ele também, tá? Né? E por que isso importa? Porque vai te organizar o foco comercial, vai definir a prioridade de follow-up e vai separar oportunidades quentes de frias, evitando desperdício de tempo e energia, tá? Então é para isso que serve a qualificação principal do teu projeto. Depois disso, a gente vai olhar para o alinhamento pré-visita, tá? Esse aqui é um trabalho, inclusive, que a gente faz também, né, dentro do Conexão Solar, tá? Já para você de forma 100% automática. Então, você não vai dar uma olhada, né? Você vai fazer uma visita técnica e comercial, né? Então, antes da visita, alinhe com ele alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, a conta de luz e consumo tem que estar pronta, tem que estar na mesa, tem que estar em cima da mesa do escritório, tem que estar em algum lugar para você poder chegar e analisar, né? Sem isso aqui, fica difícil a gente conseguir ajudar o cliente, porque esse aqui é o ponto principal. Depois, precisa deixar claro que você vai analisar espaço e estrutura, né? Então, área disponível, local precursor e passagem de cabos. E, por fim, a segurança e acabamento, né? Então, onde é que vai passar a tubulação, distância até o painel, pontos críticos. Esses dois detalhes aqui, gente, eles já devem ser conversados previamente com o cliente, mas principalmente durante a visita, é interessante que você trabalhe de maneira mais assertiva e realmente aprofunde esses cenários para que o cliente realmente sinta que você está fazendo uma visita consultiva, que você não está ali simplesmente para dizer que está ali, né? Só para poder bater mais uma meta ou fazer o que for, né? Não. Você está ali porque você realmente quer fazer uma visita efetivamente consultiva para o teu cliente, né? E precisa parecer consultivo. A questão é essa. Se a tua visita não parece consultiva, né? E é só tipo, eu só preciso dar conta de luz para poder pegar o preço, vai ser só mais uma coisa, tá? Então, você precisa fazer com que essa visita pareça consultiva para poder criar valor. Então, a visita é o momento perfeito para você criar o teu elo mais forte, mostrar teu conhecimento, trabalhar o teu cliente, entender realmente os desejos dele, entender o que faz diferença para ele, o que mais move a tomada de decisão dele, para que você possa ser mais assertivo no teu trabalho comercial, tá? Então, no checklist da visita, a gente precisa fazer essa estruturazinha aqui, ó. Precisa, naturalmente, validar a conta de luz, área e sombreamento, precisa fazer local do inversor, precisa validar uma rota de tubulação bacana para o cara se sentir vendo acontecer, né, cara, pô, tô vendo aqui acontecer de fato, o cara vai passar a tubulação aqui, o inversor vai chegar aqui, o cara começa a se sentir, né, de fato, recebendo ali o projeto dele funcionando, tá? Né? A distância dos cabos também, né? E todos os acessos de segurança necessários aí são importantes para poder fazer essa geração de valor adequada para o teu cliente, tá? E ele precisa visualizar esse cenário, como eu falei. Então, esse inversor, esse aqui vai ser o local do inversor, é por aqui que eu passo a tubulação, fica melhor para cá, esse trecho pode aumentar o cabo da mão de obra, tudo, todos esses detalhes pequenos, né, que muitas vezes a gente nem nota que podem fazer diferença, são os que fazem com que o cliente consiga enxergar, não, pô, esse cara aqui sabe o que ele está fazendo. Ele não é só mais um que está me mandando mensagem pelo WhatsApp de qualquer jeito. Esse é o jogo que a gente tem que virar, gente. Porque no cenário onde proposta virou panfleto, né, a gente precisa realmente avançar e ser melhor no trabalho que a gente faz. E aí, aqui vai o valor da visita, né? A gente trata a visita
obviamente, com o nível do cliente, né, para poder tratar essa proposta também. Então, o primeiro ponto é entender, né, as diferenças de capacidade de detalhamento que você vai ter em determinados projetos, né? Vão ter visitas que você vai ter que ficar mais tempo, se dedicar mais, se aprofundar mais para entregar mais qualidade para esse cara, percepção de valor maior, para poder garantir que realmente esse cliente esteja vendo você como um player na briga ali para poder fechar esse negócio. Né? Projetos de menos de 30 mil reais, é óbvio que a gente também não pode olhar, né, aqui para esse cenário, a gente não pode olhar simplesmente de nascer do improviso, precisa ser feito. Assim como o de 60, já exige um método, um diagnóstico claro e algo mais robusto para fazer. E projetos de porte maior, né, de fato, exigem uma visita técnica realmente aprofundada para poder gerar esse resultado. E o cliente, ele percebe o método, né? Esse é o grande ponto. Quando você faz o processo de maneira calma, né, sem ter pressa, chute ou amadorismo, o teu valor sobe. Perfeito? Então, quando eu vejo isso aqui, depois da visita, não mande a proposta também. Aqui vai um cenário importante. Eu, na minha época de integrador, né, eu muitas vezes conseguia fazer a proposta na própria casa do cliente e já apresentava ali a proposta na hora. Isso em projetos residenciais menores, né? Mas o ideal é sempre você ou separar um segundo momento, né, ou apresentar essa proposta via vídeo numa segunda oportunidade, tá? Mas o grande objetivo é realmente você apresentar essa proposta e não simplesmente entregar de qualquer jeito, tá? Então, baseado nisso, a gente precisa entender esse processo aqui, ó. Recapitular tudo o que aconteceu, validar o diagnóstico que foi feito. Ah, passamos o cabo por aqui, as informações são essas, tudo mais. Você mostra valor para o cliente que você olhou detalhe por detalhe do que você precisava fazer para apresentar a tua proposta, não simplesmente apresentou qualquer coisa, tá? Todas as decisões tomadas, as opções que esse cara tem e a recomendação que você quer dar. E aqui vai a segunda cereja do bolo do nosso projeto, tá? Da nossa live, que é a proposta 3 em 1. O que é a proposta 3 em 1, gente? É uma única proposta com três caminhos. Você, em vez de apresentar uma proposta básica, uma proposta rasa, uma proposta única, né, que ele olha para ela, vê o preço e precisa falar alguma coisa, porque todo mundo precisa falar alguma coisa, já mostra as opções de solução para ele, do mais barato, do médio e do mais caro. E tá na mesa, já tá tudo na mesa, ele tem três propostas para comparar e todas elas são suas. Independente da decisão dele, ele fecha com você. Então, essa jogada, ela tá aqui realmente ligada para fazer com que você consiga dominar o teu jogo, tá? Então aqui vai de novo, né? A jogada é trazer um essencial, né? Um performance e um premium, né? Basicamente ali do menor investimento, uma solução funcional mais acessível, o performance, que é o equilíbrio entre custo, segurança e qualidade, e o premium, que é o projeto mais completo com máximo de controle e segurança. Então você vai quebrar em três grandes blocos aqui, basicamente olhando para o mercado solar, você vai trazer aqui um padrão aqui, por exemplo, de inversor string convencional. Aqui você vai trazer um padrão de inversor string mais high-end, mais premium, e aqui você vai trazer, por exemplo, um otimizador de carga, né, um microinversor, algum trabalho que realmente crie uma proteção mais substancial ali na parte de segurança, tudo detalhado como tem que ter para você dar as opções devidas para o teu cliente, baseados de fato no custo que elas têm, né, de operação real, inclusive, tá? E aqui a gente olha o essencial, né, um sistema mais funcional, né, com menor custo de entrada, para poder mostrar para o cara que você consegue fazer preço, que não é o problema. O problema é entregar o que ele precisa. E aí, obviamente, a gente vai trabalhar no segundo cenário, né, olhando para melhor performance, mais robustez, mais garantia, com mais segurança. É uma oferta
que quando comparada à outra, nitidamente ela é melhor, ela é claramente melhor, o cliente consegue entender porque ela é melhor, não simplesmente porque as marcas de inversor simplesmente mudaram, mas porque ele consegue ver que efetivamente existe uma vantagem melhor na proposta do meio. E a Premium, né, é de fato aí a mais high-end de todas, com todos os detalhes possíveis. Olhando para um cenário principal, como eu gostaria que você saísse hoje dessa live entregando, né, essas perguntas e essa proposta. É literalmente chegando para o teu cliente e perguntando: você prefere resolver hoje o teu negócio, né, pelo menor custo, buscar um melhor equilíbrio ou investir num projeto mais completo e mais seguro? Esse cenário pode ser modificado simplesmente se você hoje, né, é dono de carro, né, e você tivesse que escolher uma marca, você escolheria uma Volkswagen, uma Toyota ou uma Porsche? A escolha é sua. Eu tô aqui para te ajudar. Baseado na tua realidade, eu acredito que possivelmente o Toyota, o Performance, ele vai resolver 100% do teu problema e vai te entregar uma excelente segurança. Mas caso você tenha interesse em pegar um high-end, o melhor que tem do mercado, a gente pode vir numa Porsche aqui e resolver o teu problema com todos os detalhes possíveis. E você vai trabalhando em cima disso. Tá bom? A recomendação vende mais que cardápio. Então, no final das contas, você lista os preços, mas você diz para ele qual que você acredita que seja a melhor solução para ele, baseado para o consumo dele, para a realidade dele, tá bom? Né? E aqui a gente trabalha efetivamente para trabalhar a performance e a condução perfeita. E olhando para isso, a gente finaliza com o fechamento conduzido, né? Nunca vai numa pegada de, ah, não, qualquer coisa você me chama. Não é simplesmente assim que funciona. É uma validação. Faz sentido avançarmos nessa configuração? Ou, entre as escolhas, qual conversa melhor com o que vocês buscam hoje? Ou ainda, posso seguir com a validação final para o contrato? Já pergunta, já formaliza, já vai para dentro, não perde tempo, não fica esperando solução, você está ali para fechar negócio, tá? E aí, trazendo o nosso fechamento aqui, né? O cliente, ele só compara preço quando você não mostrou diferença. Agora, quando você traz uma qualificação adequada, uma visita correta, consultiva, bem trabalhada, e depois você entrega uma proposta com 3 opções para ele, com as opções específicas e conduz ele para tomar a melhor decisão, ele não tem para que ficar batendo boca com um monte de pessoa ainda para poder tomar uma decisão, porque você já está entregando tudo para ele, tá? Em resumo, era isso, gente. Menos curioso, mais contexto, mais velocidade, mais margem e mais caixa, tá? Essa é a estrutura, esse é o movimento anticurioso. Se você ainda não fez o QDVC, eu recomendo profundamente que você faça para poder avançar dentro do projeto e conhecer exatamente aonde você está perdendo dinheiro na tua operação e poder resolver isso rápido, sem ter que gastar literalmente nenhum real. É de graça, é só acessar a nossa área, dentro do nosso grupo, né, acessar ali o diagnóstico e fazer o diagnóstico validado para poder entender em que cenário você está hoje e, eventualmente, se fizer sentido, pode chamar alguém do nosso time para poder te ajudar, né, a resolver esse problema. Maravilha, gente? Obrigado mais uma vez. Sucesso, movimento anticurioso. É isso. Bora para dentro, bora fazer acontecer. Forte abraço. Valeu!